Recebemos a desembargadora Ana Carolina Ali Garcia. Formada em Direito há 25 anos, ela possui uma especialização em Direito Tributário pelo IBET, MBA em Parcerias Público-Privadas e Concessões pela FESP de São Paulo. Sua trajetória foi construída na advocacia pública, atuou como procuradora do Estado, consultora legislativa do Poder Executivo e procuradora-geral do Estado. Em junho de 2026, foi nomeada desembargadora para a vaga de advocacia pelo 5º. Bom, e essa conversa será mediada pela advogada Kátia Paiva, conselheira estadual da OAB-MS, presidente da Comissão de Empresas Familiares e Holding do IBDFAM e especialista em Direito Civil Empresarial, Família e Sucessões. Kátia, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada, Stephanie Brits, Joel Silva, é um prazer estar aqui com vocês. E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, doutora Ana Carolina. É um prazer recebê-la aqui, principalmente nesse momento da sua trajetória, onde muda totalmente o que você estava acostumada a fazer e você enfrenta um novo desafio. É mais um desafio que eu tenho certeza que você vai assim tirar de letra, porque você é muito competente e eu gostaria que, neste podcast, as pessoas conhecessem, além da advogada, além da desembargadora e principalmente a mulher, Ana Carolina. Muito obrigada. Obrigada, alegria minha, que honra estar ao lado de vocês, poder falar um pouco dessa caminhada e nesse mês, no mês da advocacia, né, que é a minha casa, né, a minha origem, então a alegria é minha. E vamos começar, então, abrindo essa pergunta. A gente usou isso daí lá no nosso ao vivo, no 97, na 96,7, mas a gente quer saber o que levou a senhora a escolher o direito e que imagem que a senhora tinha da advocacia antes do início da carreira? Acho que a minha afinidade pelo gosto pela leitura e pela escrita, com certeza me encaminharam aí para escolher fazer o direito na UCDB, né, em 97. Então, assim, eu via o advogado como o grande papel dele ali. E é claro que você pensa sempre no júri, eu acho que quando você está ali na parte acadêmica, né, na questão do tribunal, mas sempre com muito foco também no serviço público. Eu, quando escolhi cursar o direito, eu já tinha na minha ideia, né, já aspirava uma carreira pública. Doutora, eu falei isso no nosso ao vivo no rádio, é legal trazer também no nosso programa no YouTube. Como é que foi para a senhora quando o processo se deu, né? Quando a senhora chegou e falou, agora sou desembargadora, né? Como é que foi receber isso, né? E assim, é o sonho de muita gente, né? É um dia muito marcante, que foi o dia da posse administrativa, Joel, que é o dia 19 de junho. E aí, logo que eu saí dali, eu fui para o gabinete, assumi efetivamente as funções. E o meu primeiro ato foi atender um advogado. Poxa. Tinha um advogado me esperando, eu tomei posse administrativa às 10. Às 10h40, mais ou menos, eu estava dentro do gabinete recebendo memoriais. Então, eu já comecei a viver, de fato, ali a magistratura e nesse mesmo dia, né, atuando, mas consciente de que a gente traz uma experiência, uma visão, a ideia de ter o advogado dentro do tribunal, né, oriundo da advocacia, é essa pluralidade, mas também aprender. Eu tenho certeza que eu tenho muito a aprender ali com a corte, com os colegas que já estão desempenhando há um bom tempo, que tem a magistratura na sua formação, então será uma troca. Com certeza, Joel. E o muito legal é isso, né, doutora? Já começou atendendo um advogado, ou seja, valendo, né, dessa conquista, né, da OAB. A gente precisa, às vezes, colocar isso, nessa conquista, né, em poder escolher essa vaga, né, doutora? Essa é uma conquista, com certeza, da OAB. Eu falo, Joel, de ter uma mulher nessa posição, né, de ter o espaço ali e de trazer essa visão de quem traz o olhar da parte. Eu acho que é isso que o advogado traz, né? Para dentro do tribunal, de quem sustentou, de quem apresentou memoriais, de quem precisa ser ouvido, de quem precisa ser lido, de quem precisa ser visto, com essa visão. E, doutora, como que foi essa sensação no seu primeiro dia em receber um colega ali e observar as ansiedades daquele momento, mas você agora estando do outro lado? Qual foi o seu pensamento que você colocou aqui, naquele instante, qual foi o pensamento que passou na tua cabeça? Acho que você consegue se colocar no lugar do outro.
né, com muito mais facilidade, né? Já me via ali naquele momento e entendendo que aquilo auxilia a tua tomada de decisão, né, o teu olhar, te chama atenção para os pontos mais específicos. É claro que ninguém esgota todo o tema num memorial. E também na própria sustentação oral, porque esse mesmo colega sustentou, né? Então, assim, na primeira sessão que a gente teve a oportunidade de participar. Então, a gente vê na prática acontecendo, tirando um pouco só do ideal, né? Ou daquele compromisso, e realmente materializando no nosso dia a dia. Você falou para nós agora a questão da sua escolha de carreira. Mas quando você estava lá, jovem, recém-formada, o que colocou para você assim, não, eu quero o direito público, essa é a área que eu mais tenho afinidade? Como foi feita essa escolha sua e o que ela representou ao longo da tua vida? Primeiro, eu advoguei também, né, na área privada, né? Tive em escritórios, estagiei, busquei estagiar também em diversas, tanto no Ministério Público, fui servidora do tribunal, sempre fruto de processo seletivo, algumas provas. E a partir dali eu fui entendendo qual o caminho que eu, dentro das oportunidades de concurso público, que é aquilo que mais me trazia afinidade, o direito público com certeza. Na procuradoria é a advocacia focada no direito público. Então ali eu conciliava, eu já estava no escritório advogando, conciliava essa atividade que me trouxe muito gosto. Acho que é prazeroso você ganhar, né? Essa atuação, altos e baixos do dia a dia do escritório, né? Muito bom. E, ao mesmo tempo, ter uma estabilidade, ter um olhar mais para uma parte do direito que era o direito público, constitucional, tributário e administrativo. Então, conciliei isso no âmbito da Procuradoria durante 21 anos, cara. Puxa vida. Doutora, a senhora está falando aí da Procuradoria, a gente fez uma espécie de exercício de explicação no rádio ainda, e as pessoas dizem, mas o que é a PGE, né? Ou falar, eu queria que você explicasse um pouco rapidamente o que é ser Procuradora-Geral do Estado. Isso, a PGE é o Escritório de Advocacia do Estado de Mato Grosso do Sul. Então, ela é responsável por representar o Estado tanto no judiciário quanto administrativamente, né? Exercendo essa representação, exercendo consultoria. Então, as dúvidas, os pareceres que o gestor público tem, eles são emitidos pela Procuradoria. Então, são dois papéis, tanto no consultivo quanto no contencioso. Se o Estado é demandado em juízo, ou se ele tem que entrar com alguma ação para defender um patrimônio público, um interesse público, quem é o advogado do Estado é o procurador. E a gente está falando de conquistar espaços, mas a Procuradoria-Geral do Estado ela é ocupada por mulheres faz hora, né, doutora? A PGE tem nos seus quadros mulheres, né? Já até numa quantidade um pouco maior que outras carreiras, né? Inclusive em espaços de liderança, né? A gente tinha, né, um agradecimento aí, quem exerceu as funções de chefe e subchefe na nossa gestão, e tivemos muitas mulheres que participaram, que somaram ali com muito talento, né, com um olhar muito próprio, compondo o quadro da Procuradoria. E, doutora, houve algum momento difícil ou alguma decisão profissional dentro dessa carreira dos 25 anos, dentro da advocacia, e nesse novo momento que a senhora está vivendo, que tenha exigido mais coragem e que tenha te ajudado a te preparar para esse momento da profissão? Muitas vezes eu estava em posições que me satisfaziam e me realizavam, e surgiu um desafio, e dizer sim a esses desafios. Então, enquanto eu estava na Secretaria de Educação, que eu amei, eu encontrei ali numa política pública essencial, e eu acho que é aquela que a gente acredita que pode dar uma saída para tudo a educação. Então, eu fui chefe da coordenadoria jurídica ali. Quando surgiu a oportunidade de sair dali, aí depois de ir para a Secretaria de Governo como consultora, como coordenadora jurídica, depois como consultora legislativa, depois como procuradora-geral, depois no tribunal, na verdade, eu estava em espaços que me realizavam muito. Então, acho que o mais desafio foi ter coragem de sair. Não, e uma coisa muito importante aqui. O teu currículo é invejável, porque não é só passar por esses setores, ela foi conquistando aos poucos com muita dedicação e estudo. Então, o quanto você se dedicou, as pessoas precisam entender
que ninguém chega onde você chegou sem esforço, né? Isso é muito importante. Inclusive, a pergunta mais interessante aqui desse bloco é que, além de você ser a consultora legislativa, ela foi responsável num período da pandemia. Sabe o que é? Pode contar um pouco para nós o que foi ser essa consultora legislativa durante a pandemia? Foi muito desafiador, Kátia, e ao mesmo tempo gratificante. Uhum. Porque a gente vivia ali a tomada de decisão de tentar equilibrar o desenvolvimento, não podia parar, e a saúde. Então, se ouvia o gestor do desenvolvimento, que precisava e que era demandado para manter ativo bares, restaurantes, empresas, e, ao mesmo tempo, a saúde trazendo dados e propondo, e sem muita clareza. A verdade é que era algo muito novo e você não tinha decisões ou protocolos muito fechados para tomada de decisões. Então, assim, realmente teve um programa que foi o Prosseguir, e aí formado plural, de forma plural ali, as cadeiras dos representantes, que permitiam que essas decisões, né, junto ao governador, secretário de governo, fossem tomadas da forma mais equilibrada possível. E a gente tinha que desenhar as normas. Então, a consultoria ele tinha que definir o decreto, que horas fecha, que horas que abriria, como regular a atividade, a vida da sociedade diante de uma pandemia, mas com equilíbrio. Né? E eu acho que o nosso Estado conseguiu atravessar isso de uma forma... claro que tivemos aí muitas perdas, mas conseguimos atravessar de uma forma muito menos impactante que diversos outros locais. Essas tomadas de decisões, né, doutora? A senhora falando, eu estou me lembrando aqui de uma conversa que a gente teve durante a pandemia com o doutor Alexandre Magro no Ministério Público, ele falando, Joel, tomar decisões nesse momento é complicado, porque os nossos colegas, nossos pares estão morrendo aqui. Isso. Né? E a gente tinha ali pessoas de mais idade e tudo, e essas decisões tinham que ser tomadas colocando a responsabilidade em quem estava gerindo isso, né, doutora? E é isso, é responsabilidade. Eu acho que no dia a dia, a Kátia, a gente veio falando dessa caminhada, tudo era muito desafiador pela responsabilidade, pelo teu nome ali, né? Pela tua orientação, porque você tinha que dar orientação jurídica. O ineditismo da situação também nunca. Com certeza, nunca enfrentada. Você não tinha uma diretriz maior que era certa, até porque isso ainda não estava fechado. Mas eu acho que a pluralidade, Joel, também, porque não é só o jurídico, aí você ouve o técnico né, das diversas áreas e compõe ali um equilíbrio para as decisões sejam mais acertadas. Porque é a sociedade que está ali esperando, né? E Mato Grosso do Sul teve protagonismo em várias áreas, né, Stephanie? Stephanie, inclusive, viveu isso, né? De a gente ser referência, né? Eu estava do outro lado da força. Eu falo que, assim como a senhora está num outro momento de transição de carreira, até outubro do ano passado eu era marqueteira. Eu trabalhava com gestão de marketing. E eu estava na gerência de marketing de um shopping center, aqui em Campo Grande, nesse período. Que precisava de gente lá dentro. Precisava de gente e lá o pessoal dentro. não pode ir. Imagina, o que a gente entendia, né? Fazendo essa partilha, né, pessoal. Shopping center é um organismo vivo que nunca para. O que a gente entende dessa indústria? É a única coisa que, se tiver feriado, vai estar aberto. Se tiver no final de semana, vai estar aberto. E, do nada, aconteceu que fecharam todos os shopping centers do país, do mundo, quiçá. E aí começou um movimento com a Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, o movimento local, junto com a CDL, que foi o Adelaido Villa, enfim, N pessoas envolvidas, governo do estado, prefeitura. O que a gente vai fazer para continuar fazendo a economia funcionar? Porque, imagina, são milhares de empregos, são 4 mil empregos diretos e indiretos parados. Pessoas que precisam receber, que precisam comer, que têm contas, que precisam, enfim, N coisas. E a gente construiu o plano de biossegurança. Então, tinha um departamento jurídico envolvido dentro disso, tinham médicos infectologistas, tinha engenheiro ambiental envolvido dentro desse processo, tinha o secretário de saúde e meio ambiente também envolvido. Então, assim, foram madrugadas e noites de encontros para a gente poder fazer. E Campo Grande teve um dos primeiros shoppings do Brasil a abrir, que foi o shopping que eu trabalhava, porque o nosso plano de biossegurança serviu de modelo para a Abrace, que replicou isso para outros estados que também estavam procurando alternativas nesse mesmo momento, e a gente teve um case de sucesso em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, em nível Brasil, que aí gerou tantos outros... Então, assim, são tempos que o sem crescimento precedentes. também surge desses momentos, né? Sim. Então, foi preciso encontrar, né? Desenhar uma solução e...
Foram tempos sem Pensar. precedentes e a gente fala disso até hoje, né? Na entrevista com o Ricardo Ayashi aqui, a gente falou, né? A pandemia acabou? Não sei, porque até hoje que tá a gente por está vir. falando de resultados dela. Seja Mas olha, é admirável ver você do teu lado trabalhando, fazendo todo esse processo para criar essa biossegurança. E de um outro lado, nós tínhamos o Estado também trabalhando para criar essas normas. E cada um de todo nós mundo aqui fez alguma pensando coisa. no bem, né? a minha conversa com o doutor Alexandre foi essa. Vocês não deixam abrir nada? É. E aí ele explicando os motivos, porque a gente precisava ter uma linguagem, né, que acalmasse a população, que dissesse que a coisa não vai parar, mas também com a ciência. E aí, graças a Mas Deus... para ter uma disciplina precisa ter regras, não Demais, adianta. é. E quando a população começa a entender isso, as coisas fluíram de uma forma mais fácil. Porque enquanto todo mundo estava na negação de que isso eu não quero, ninguém tinha uma disciplina. Quando criou essa disciplina, a gente conseguiu avançar. Parabéns, né? doutora Stephanie, pelo teu trabalho. Mas Olha eu tenho uma coisa só. pra contar. Foi do direito que saiu. Por quê? O nosso escritório de advocacia, na época, Dr. Douglas, Dr. Lucas Rachoca, que era da OVA lá, enfim, eles é que mandaram pra gente um modelo de plano de biossegurança da indústria suco-alcooleira, Que legal. pra gente ter uma base para começar, porque o jurídico, olha só, um setor de advogados, não parava de pesquisar soluções e alternativas, buscar precedentes, né, na história para Foi poder ver. uma união de forças, assim. Tudo nasceu por conta de um ótimo departamento jurídico que a gente tinha, para a gente ver a importância da Mas profissão aí você dentro imagina da agora. sociedade. Você teve que tomar decisões muito firmes. E como que foi, nesse mesmo tempo, você sentiu algum momento em que o fato de você ser mulher, isso pode ter causado algum constrangimento nas suas decisões dentro da Procuradoria? Ou você simplesmente, as pessoas não enxergam a mulher, mas enxergam a pessoa profissional, aquela que detém o conhecimento? Sabe, que acho que eu preciso, assim, confessar, e eu falo disso, né, especialmente nos eventos que a gente tem essa pauta, é que eu atravessei sem olhar muito para essa realidade, né, para essas assimetrias. E é claro que em espaços de poder você representa a voz de tantas outras, né, e eu me vi nessa necessidade de poder falar, de olhar mais, de representar e de falar mais. E entendo hoje a importância que nós, nesses espaços, temos que ter para poder dar voz a tudo isso. Mas esse caminhar foi sem um foco muito nessas assimetrias e numa capacidade de trabalhar para além, né? Por exemplo, na consultoria legislativa eram 24 deputados, homens, né, que a gente se relacionava. No âmbito do executivo também, as grandes posições. E aí o que eu tenho buscado desde, né, assumindo essas funções, é falar um pouco que, mais do que números, né, de mulheres ou mais mulheres, o que a gente quer é efetivamente ter a igualdade de condições, né, de poder estar nas mesmas mesas, nas mesmas tomadas de decisões, comprovando ali a tua aptidão para aquela função, e que é inúmera, são inúmeras as funções. Eu acho que é nesse sentido. E mais os avanços que a gente já identifica, né? Eu acho que os meus filhos já vêm numa outra geração, já encontram com muita mais facilidade, já lidam com essa temática. Então, eu acho que isso é a nossa esperança, né? De que todo esse caminhar ele vem trazendo bons frutos e mostrando que há um respeito, uma igualdade hoje muito mais, né, aceitável aí, eu acho que muito mais fácil. Claro que vieram tantas outras mulheres à nossa frente que abriram esses espaços, né, e esses caminhos. Mas ouvindo isso, eu fico pensando assim, eles vieram à frente, abriram os espaços, mas de repente chegaram tão cansados que não puderam nem executar aquilo que foi colocado, né? Eu acho que a importância dessas primeiras mulheres que chegaram é isso, né? Porque aquela brincadeira que a gente fala, aqui tudo era mato, quando eu cheguei era mais ou menos isso. Era mostrar, deixar esse terreno para que agora, mesmo com lutas, ainda dê um tempo de trabalhar mesmo, né? De acontecer, né? De fazer acontecer. Porque assim, a luta não é só quando a mulher chega e fala, bom, agora a gente chegou aqui, queremos igualdade. Não, para chegar já foi desigual. Com certeza. É isso. O ir para a faculdade já é desigual, né? A mulher já sai preocupada se vai acontecer alguma coisa simplesmente por ser mulher. Então essas barreiras a gente precisa quebrar, a gente precisa discutir essas coisas já em casa,
né? Quando É tá educação, né? precisa Eu acho disso, que doutora, é tá isso, é a precisando. formação das nossas crianças. Uhum. É isso que eu quis dizer. Eles já entram num outro contexto, né? Uhum. Diferente de outras gerações em relação a esse Inclusiva, respeito. né? Uma educação mais certeza. inclusiva para todos. Aceitável, Uhum. inclusive, uma mente muito mais né, do nosso tempo. Com certeza. E, doutora, a sua formação aí inclui também parcerias entre poder público e iniciativa privada, né? Como que a senhora acredita que essas parcerias podem melhorar serviços essenciais para a população? E quais são os cuidados necessários também para a gente proteger o interesse público? Esse é um espaço, assim, se você tem desenvolvimento, você precisa ter capital privado, né? E o investidor, ele quer segurança jurídica. Kátia, você estava falando um pouco dessa atuação, né? E as parcerias, você traz o capital privado para uma atuação no âmbito, né, de um projeto do poder público e tem que ser um ganha-ganha, né? O interesse da sociedade preservado, o interesse público e também o do investidor. E eu acho que é isso que vem acontecendo no Estado, são inúmeras parcerias, concessões, PPPs, em áreas importantes, né, da saúde, rodoviárias, o nosso foco de estudo nesse sentido, acreditando que o desenvolvimento ele precisa associar o capital privado, mas preservando o interesse público, o patrimônio público e a forma da gente entregar grandes projetos para a sociedade, infovia digital, enfim, a gente tem aí o Estado vivenciando essas grandes parcerias que permitem a melhoria do serviço público. Aliás, é uma chegada também no momento de transformação do Estado em que vocês serão muito acionados, né? A gente está falando aqui da chegada da Rota Bioceânica, de uma série de transformações acontecendo, né, doutora? Muito, muito. São os grandes projetos, né, vitais para o desenvolvimento do Estado, as concessões rodoviárias, a PPP do Hospital Regional. Então, assim, tudo isso e ao mesmo tempo é novo, né, no âmbito do Estado, de vivenciar essa nova realidade entre o privado e o público, mas com foco na melhoria, num destinatário maior ali, que é o cidadão, que é o usuário né, dessa estrada, desse hospital. Agora, indo um pouquinho pelo quinto constitucional, já que é o mês da advocacia, para começar pelo essencial, o que é o quinto constitucional e por que a Constituição reserva parte das vagas dos tribunais à advocacia e ao administrativo público? Ao Ministério Público, desculpa. Ministério Público. São as duas vagas aí no âmbito do tribunal, que, linha geral, o tribunal é formado né, pelos magistrados. E aí, então, o juiz de primeira instância, primeiro grau, sobe, aí alça, é promovido, depois como desembargador. E nós temos as vagas reservadas para o Ministério Público e para a advocacia. Então, tive a honra aí de participar desse processo do quinto constitucional, que começa dentro da OAB, com a lista formada dentro da OAB, e depois no âmbito do tribunal e do Poder Executivo. A ideia do quinto, Kátia, é trazer aí uma pluralidade de visão de experiência para dentro do tribunal. Esses membros dessas outras carreiras compondo ali os julgamentos. Os nossos julgamentos são alguns casos monocráticos e outros, na grande maioria, colegiado, que a gente fala, né? E a ideia nesses colegiados de você poder compor essas visões. E até o caminho dessa nomeação, né, passou também pela escolha da OAB, como a senhora falou aí, pela análise do tribunal e até pela decisão do governador. Como que a senhora viveu esse processo e o que mais marcou? Eu vou colocar uma cereja, porque a gente sempre acha assim, né? Tá tudo certo, mas em qualquer setor, eu estou no serviço público também, e às vezes você participa de determinadas situações e fala, bom, agora sou eu. Aí você fez tudo certo, mas chega na hora, né? Então dá aquele friozinho na barriga. Claro, né? é um processo complexo, como você falou, então são várias fases, e eu me dediquei desde 7 de abril, quando eu pedi dispensa da função, porque eu tive que sair da função de procuradora-geral, uma Já das é decisões uma coisa, né? mais difíceis da minha vida. Eu estava em Brasília, trabalho e fiz o pedido, redigi o pedido, assim. Então, foi uma tomada de decisão muito difícil, que é aquela que você... Será que eu vou? Falamos, mas que me exigiu coragem. E se apresentavam, eu falei, na minha frente, 2 estradas. A que eu estava, já bem trilhada, hoje, né, depois de todo esse caminhar, e uma menos trilhada. Eu optei pela menos trilhada,
e me dediquei intensamente. E não estava sozinha, e eu acho que isso fez toda a diferença, né? Tive um exército de pessoas que me conheciam, que conheciam a trajetória, que puderam também somar suas vozes nesse processo. E eu fui para o interior, né? Dialoguei com a advocacia, né? Fiz uma caminhada na capital, no interior, com todos os conselheiros, no âmbito das subseções, entendendo o que pensa, o que precisa a advocacia, né? E para poder construir aí o que seria a nossa proposta no âmbito dessa caminhada. E a sabatina na OAB, então, assim, a gente tem esse momento de poder também ali se apresentar, expor, que é o momento da votação, né? Então, Joel, assim, eu me dediquei para esse processo, para poder falar quem era a Ana Carolina, o que eu, né, via desse espaço, quais seriam os meus compromissos, mas, sobretudo, ouvir o que a advocacia pensava, precisava, ansiava desse representante no tribunal. Alguns treinadores de futebol, na hora de motivar, eles falam assim, gente, o medo de perder tira a vontade de vencer, né? Então, às vezes, você fala assim, eu estou aqui, já sou procurador-geral, já estou tranquilo, né? E aí, encarar o desafio, né? Que pode não dar certo. Sim, mas também, parte, né? Se não chega, né, doutora, não tem um currículo como esse. O importante, eu acho que é participar. E o mais difícil é fazer essas opções, em que você, às vezes, tem que sair de um caminho já confortável e tentar um outro completamente diferente, que vai mudar, inclusive, a tua forma de lidar, que você já está acostumado. Mas além de tudo isso, é observar o currículo da doutora Ana Carolina. Aliás, doutora, confortável... Não sei como ela conseguiu, tá, Joel? Porque ela tem tantas coisas que ela já fez para o nosso estado. E assim... E como profissional, e também em si, como é que fala? A sua forma acadêmica de estudo, que é louvável. E confortável, a gente fala porque chegou, mas o trabalho não é nada confortável. Não, né? o trabalho não é confortável. É muita renúncia, né? Assim... É muito momento de dedicar, de se debruçar, de viver. As decisões são solitárias, né? O que a gente vê, porque a figura pública te expõe. Impactam vidas, né? Vidas e relações. Então, assim, nesse trajeto todo, tive momentos muito difíceis, né? Não só de renúncias familiares, pessoais, mas também de ter coragem para assumir posições, para defender posições que você entendia mais adequada, momentos de estudo, momentos que eu digo que são muito, por mais que você tenha um time, que a posição exija que a decisão seja sua, né? Então, isso tudo é uma carga de responsabilidade, mas que eu acho que as funções vão nos aprimorando, nos capacitando, para poder seguir, assumir, ter coragem de enfrentar. Por mais que se tenha um time, por mais que tenha família, por mais que se tenha tudo, tem decisões que são só suas. Muitas são solitárias, né? E o que o tribunal e a advocacia podem fazer juntos para reduzir a distância entre o cidadão e o sistema da justiça? Eu sempre tive a OAB, na minha trajetória profissional, como um ambiente de escuta ativa e de construção coletiva de muitos projetos. Então, a gente estava lá nas comissões, trabalhando, desenhando, porque aquele projeto ia impactar o sistema de justiça, impactar a atividade do advogado. E no âmbito do Tribunal de Justiça, acredito que é nesse mesmo caminhar, é nesse mesmo sentido. Acho que já tem muitos projetos acontecendo. O tribunal tem muitas metas, projetos inovadores, diálogos frequentes com a OAB. Ontem mesmo eu vi, estava a matéria, está publicada sobre precatórios. Enfim, a gente tem muitas oportunidades de criar essas pontes para que o serviço seja cada vez mais acessível para o cidadão. A gente tem visto um movimento muito grande de mudança, de romper o distanciamento entre o magistrado, o poder público e a própria sociedade, né? Você tem projetos acontecendo dentro, que não é dentro do tribunal, que é na rua, que é na sociedade, que são os juizados itinerantes, que é o juizado de trânsito, as coordenadorias da mulher, da infância e da juventude, de um trabalho muito mais próximo da sociedade. A verdade, eu tenho visto, Joel, que
tem muitos projetos, metas acontecendo e que às vezes não ganham eco no âmbito do Poder Judiciário e que não ganham eco que deveriam, talvez porque são mais técnicos, isso faz parte também da nossa atuação, mas que são voltados para a sociedade, para entregar essa cidadania, e isso precisa ser bem comunicado, ser informado. Doutora, eu vou fazer uma defesa aqui para vocês da imprensa, viu, Stephanie? Ah, Porque quando a gente é convocado, contratado, é chamado, a primeira coisa que fala é assim, mas a gente está fazendo tanto e não aparece. E realmente, como eu acompanho de perto o trabalho de lado do Tribunal de Justiça e da Justiça do modo geral, a gente vê quanta evolução já aconteceu. Né? Vou pegar um caso assim do nada, pequeno até, mas pega o juizado itinerante de trânsito. Antigamente você perdia ali um tempo monstruoso, um dia inteiro. Hoje chega ali a vanzinha, resolve tudo. Assim, são mudanças que aconteceram, que mudam a vida das pessoas. E a gente realmente, como elas passam a ser tão corriqueiras, a gente mudou demais. E vocês têm esse desafio de continuar isso com as coisas que já tem. Isso. Ou seja, dá a impressão que já foi feito tudo, mas tem muito a se fazer ainda. Tem muito, e eu acho que tem muita coisa nascendo aí, já acontecendo e aproximando cada vez mais o cidadão do Poder Judiciário. O que você acha, doutora, que tenha mudado na sua rotina que você tinha anteriormente com a nova rotina de ser desembargadora? Muitas coisas. Eu acho que o dia a dia, desde o dia a dia, né, a função de procurador-geral né, uma outra posição, não só no processo, mas na vida pública também. Né? E agora ali entendendo essa nova função, construindo equipe, assessoria e redesenhando também a nossa posição dentro do processo, mas eu digo que eu tenho a mesma disposição de 21 anos atrás, quando entrei na Procuradoria, que era o meu recomeço na advocacia, né? Era o meu começo na advocacia pública. Em 2002 eu começo na advocacia privada, em 2005 eu começo na advocacia pública, e agora com essa, acho que mais fiel ainda a tudo que me moveu até aqui, para redesenhar os meus passos no âmbito da magistratura. E se a gente for olhar para um futuro, não digo tão distante, até um futuro próximo, assim, nessa nova etapa, que legado que a senhora gostaria de ter deixado para a Justiça de Mato Grosso do Sul? Das pessoas olharem, nossa, Ana Carolina Ali foi importante, por quê? Eu tenho dito que eu gostaria que tudo isso reunido, né, dessa caminhada até aqui, possa produzir uma juíza justa e humana. Justa no sentido de entender que todas as decisões impactam vidas, relações, mas também pautada na lei, na técnica, na previsibilidade. Né, isso traz segurança jurídica, isso traz tratamento isonômico para todos que se encontram nas mesmas situações, condições. Eu acho que isso e contribuir para o fortalecimento do judiciário, que é composto por grandes homens e mulheres que se dedicam, que são vocacionados. Consigo compreender a grandeza desse poder judiciário e, se eu puder somar esforços a tudo isso, com certeza vai ter valido a pena. Doutora, o Brasil passa por uma transformação, e aí de novo vocês da imprensa, né? Nós temos essa Ele coisa fala de que... vocês da imprensa, só que além dele também ser você da imprensa, ele está no 6º semestre de Direito. Né? No terceiro. Perigo, hein? No Que terceiro. perigo. Olha E aí? o tamanho do perigo. E aí, doutor, eu fico pensando assim, justamente nisso mesmo, né? Das decisões que muitas vezes tão corretas, mas a população entende de outra forma. Né? Muitas vezes a gente vê comentários que as coisas deveriam ser resolvidas e eu falo assim, gente, eu acho que você pode até ter razão, mas estamos voltando para a barbárie, né? Aí vai começar naquela coisa do olho por olho, todo mundo fica cego, né? A decisão, a justiça, ela está ali para ser colocada. Qual que é o desafio da gente mostrar, né, para a população que mesmo parecendo errada, a decisão certa é essa, para não impactar uma série de coisas? Pois é. Eu acho que essa é uma visão que não acontece da noite para o dia. Acho que a gente precisa ir mostrando as consequências de não se fazer dessa forma, com previsibilidade, pautada na lei, na técnica, porque o que pode parecer às vezes justo para aquele momento específico, ao longo do tempo, de outras situações colocadas, as consequências são muito, né, piores. Eu acho que a informação, Joel, é realmente a gente sempre pensar na educação,
da sociedade, que a gente já falou um pouco disso, no seu sentido maior, né? Vocês têm um papel fundamental na comunicação. E eu volto a sempre dizer, eu acho que a previsibilidade e você se pautar na regra, na lei, eu acho que isso com o tempo é possível e com certeza será enxergado aí. Doutora Kátia, eu vou fazer a pergunta para a senhora agora. Sim. Será que, vamos ver se os entendedores entenderão, será que o SPB tem que voltar para Possivelmente, né? Para a grade? Com certeza. Precisamos estudar mais, né? Eu acho que precisa levar mais a sério isso, né? A educação, ela está ligada à nossa base, dos nossos valores e nossos princípios. Se nós fizermos isso dentro da nossa casa, nosso vizinho vai olhar para o comportamento que eu tenho e automaticamente todos vão seguindo a mesma forma de pensamento. Eu acho que o SBB seria muito importante, desde que a pessoa tenha a consciência do que seja essa forma cívica, né? Eu acho que aquela fala do Capês que teve com a gente aqui, Uhum. né? E aí, para quem tá aí, vai no YouTube lá, a teoria da janela quebrada, né? Sim. Acho que a gente precisa começar a enxergar as coisas dessa forma. E aí eu vou te trazer agora um ponto, antes da gente chegar naquele ping-pong, que é o mais importante, a questão da tecnologia. Porque nós, os advogados, Stephanie, o que acontece? Nós estamos lá fazendo as nossas petições e agora nós sabemos que tudo passa pelo IA. Você tem um funcionário chamado Cláudio, né? Sim, ele é o Cláudio. Cláudio. É quase um Claudinho já, né? Mas o que acontece? Quais são as decisões? Porque se quase tudo que vai para o tribunal, ele envolve sentimentos, pessoas, complexidade. E como utilizar essa ferramenta sem deixar de ter aquele olhar humano para aqueles processos? Humano não, mas você tem que... O nome já é ruim, inteligência artificial. Não humana, né? Não é humana, mas nós temos uma infinita complexidade para ser julgada pela doutora, por nossos outros desembargadores, e nós, advogados, ficamos aqui desse lado muito preocupados de como, até onde isso irá, porque nossos clientes, né, reclamam e clamam por uma decisão justa, e nós sabemos que são as provas que fazem com que essa decisão seja realizado de uma forma mais próxima a uma segurança jurídica. Mas como você, desembargadora, vê essa tecnologia toda aí para nós? Eu acho que o avanço tecnológico ele trouxe um redesenho na dinâmica processual, isso é fato. Há o uso da IA, enfim, no âmbito do tribunal isso está regulamentado, o próprio CNJ. Eu acredito muito e sempre na utilização para as tarefas repetitivas, para os relatórios, para os resumos, gravações de audiência, enfim, tem muitas ferramentas importantes que trazem a celeridade que se necessita diante dos inúmeros conflitos existentes, mas sempre com a revisão humana, sempre com o olhar humano na tomada de decisão, uma atividade que é a de julgar, a mais humana de todas, insubstituível, que tem a capacidade de se emocionar, que tem a capacidade de entender o impacto para as vidas e para as relações. Então, equilibrar isso, né? O uso da tecnologia em favor da atividade, não substituindo o papel essencial e humano do julgador. Muito bom. Tá pronta a raquete? Nossa, tô aqui Bolinha já de com a bola. ping-pong. Com certeza. Chegando então aí ao nosso final da nossa entrevista, eu vou fazer perguntas curtas para que a gente possa ver um pouquinho a Ana Carolina, essa mulher jovem, bonita, que está aqui na nossa presença, e não só a advogada, a desembargadora. Foi muito bom e gratificante olhar para você dessa forma e ver o quanto você traz consigo uma bagagem jurídica de muito estudo e muita dedicação. Pode começar, Steph. Faça a primeira pergunta. Mato Grosso do Sul em uma palavra, doutora. Pertencimento. A advocacia em uma palavra. Fala. Voz. E o serviço público em uma palavra? Propósito. Uma qualidade indispensável a quem julga. Imparcialidade. Uma lição que a advocacia te ensinou. Escuta. Uma decisão difícil que a fez crescer. Dizer sim para sair de posições que eu estava muito feliz. Ouvir ou falar o que exige mais sabedoria. Ouvir, com certeza. O que mais simboliza essa nova etapa? Uma nova forma de servir.
E uma mudança urgente para aproximar a justiça, aproximar mais a justiça do cidadão. A presença no âmbito da sociedade, que já vem acontecendo por inúmeros projetos, como nós falamos, tornando mais acessível esse poder judiciário, que já acontece com tantos projetos, medidas, mas que eu acho que a informação e a acessibilidade a tudo isso. Uma mensagem para quem está começando na advocacia. Nós falamos de tecnologia, né? Eu acho que o advogado ele tem que traçar a estratégia. Isso ninguém tira dele, né? De conseguir olhar para o conflito, para a consulta colocada e pensar na melhor estratégia e ter essa capacidade de solucionar problemas, de desenhar os passos no âmbito da atuação profissional. Doutora, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui tão disponível e com tantas informações que enriqueceram o nosso podcast, que foi muito além da desembargadora, mas que trouxe também para nós tudo o que você representou na Procuradoria-Geral do Estado, todas aquelas formas de conduzir, inclusive na pandemia, que poucas pessoas sabem, porque é um trabalho tão personalíssimo, você fica ali, decisões sozinho muitas das vezes. Muito obrigada pela tua participação, agradeço por ter recebido nosso convite e aceito. Antena 1, com certeza, né, Stephanie Brits? E Joel Silva, mais uma vez aqui no nosso final do nosso podcast. E o nosso diretor Humberto Figueiró também. Com certeza. Agradecendo muito. E eu quero fazer um agradecimento especial, porque conheço a trajetória da doutora bem antes da... A gente que está no serviço público vai acompanhando, às vezes vocês não sabem, mas a gente está ali, né, recebendo aí essas decisões e que precisa estar nas mãos, né, de quem está lá. E a senhora nunca mudou, né, o comportamento, nem o jeito de ser e de tratar as pessoas com essa humanidade, né, de ser humana, né, bem mais humana, apesar de estar num cargo que às vezes precisa tomar decisões frias, né, doutora? Obrigado por estar com a gente aqui. Eu que agradeço. Nossa, começar amanhã com vocês aqui. E Pode voltar mais. Eu venho. Poder, sobretudo, refletir. Refletir, com certeza, isso me traz mais maturidade para os desafios aí que estão postos na nossa frente. E eu quero agradecer a senhora também, doutora Kátia, por estar conosco aí mais uma vez nessa entrevista. Obrigada, foi uma episódio. alegria. E dizer que esse foi o nosso episódio do podcast Caderno Jurídico, especial mês da advocacia, uma realização do Grupo Figueiró de Comunicação, com produção da rádio Antena 1. Aliás, a gente também tem que fazer um agradecimento especial para a Jade Fialho, que foi a produtora de todos esses episódios aqui que você assistiu até agora. E lembrar que o nosso próximo episódio será aí com o João Delmondes para encerrar essa série de encontros com personagens da advocacia de Mato Grosso do Sul. Aquele abraço e até o próximo episódio.